Boa noite. Agora Boa deu noite. certo dessa forma. Opa, eu tenho esse problema, não sei o que aconteceu, mas Às vamos vezes, testar. coisas técnicas não são no nosso, não estamos jogando no mesmo campo, né? Mas tá bom. Não, dessa vez não, mas que bom que deu certo agora, então vamos começar de novo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? E tudo bem? Mati, só para fazer um pequeno, assim, pequena introdução sobre pontes culturais, Sim. porque hoje nós usamos a sua infraestrutura do Instagram. Mas a ideia é fazermos pontes culturais. E o objetivo dessa série de lives é justamente construir pontes entre diferentes culturas. E hoje tenho o prazer em ser convidada por Maciej Biesiada, um polonês que já vive no Brasil mais de 10 anos, não, quase 10 anos, de 10 anos, mas também uma trajetória rica na Inglaterra, sim. Inclusive Sim. depois Maciej pode também compartilhar e falar um pouco mais sobre a trajetória dele. E justamente queria te perguntar, Maciej, conte um pouco mais sobre a sua trajetória. Uhum. Como foi? Você Sim. saiu da Polônia, Uhum. foi para a Inglaterra e pousou aqui no Brasil. Como foi? Exatamente. História muito longe, mas eu posso falar história essa muito longe, coisas pouco curtada. Então, eu saí de Polônia quando eu tinha 17, 18 anos. Comecei minha vida lá na Inglaterra, no nordeste de Inglaterra, na cidade de Bradford, onde eu trabalhei, e também estudei na universidade. E um dia eu estou, claro, estudando na universidade e depois de depois quando eu estudei tanto, decidi ir por um bar de onde eu bebi cerveja, olhei por uma mulher, ela olhou de volta e outra coisa que eu lembro é que acordei no Brasil com duas filhas, casado, morando aqui 10 anos. Opa, foi rápido então, muito Muito rápido. rápido. Exatamente, exatamente. Sim, mas na verdade eu e Natália, porque o nome de minha esposa nós se conhecemos lá na Inglaterra na mesma faculdade. Nós temos coisas similares, conflitos, segurança e desenvolvimento na Universidade de Bradford, de Departamento de Estudos de Paz. E um, decidimos ficar juntos e ficamos juntos. Temos esse relacionamento por mais ou menos 2 anos, quando nós estudamos. Depois, temos 1 ano e meio, mais ou menos, relacionamento de longa distância. Também, por coisa de Natália, e por isso eu escrevi meu mestrado, no final do mestrado, eu preciso escrever esses theses. Meu thesis é de uh, Brasil e como os protestos no Brasil no 2013 foi influenciadas por mídias sociais e também como olhar essas trajetórias desses protestos, como eles influenciaram de toda a sociedade brasileira e porque eles ficaram tão grandes, como foi feitos no mundo, no Brasil, e na América Latina e no povo brasileiro, geralmente falando. Opa, legal, interessante. Uhum. E 10 anos já no Brasil, então. 10 anos, exatamente. Tempo voa. Geralmente Tempo, tempo voa. 10 anos. com certeza. E agora curiosidade, Maciej, Uhum. porque, claro, você já tem essa trajetória intercultural, porque muitos anos. Quantos anos você viveu na Inglaterra? Mais ou menos 15 anos. Opa, Mais 15 de anos. Então 15 anos, exatamente. então você tem uma trajetória muito intercultural, assim, É. Polônia, Inglaterra, Brasil. Mas, por exemplo, como você é polonês, nascido na Polônia e que já vive no Brasil mais quase 10 anos, quais foram as coisas, os choques culturais que você viveu aqui no Brasil? Hum, O que te surpreendeu mais, assim, te chocou? é. Ok, vou começar com uma piada. Eu pensei que a capital do Brasil é
você sabe, é coisa muito interessante, né? Que capital do Brasil, ou Rio de Janeiro, ou Manaus, ou uma coisa, né? Mas não, na verdade não. Coisa que me chocou, na verdade, que eu pensei, não vai ser tão diferente, vai ser um pouco mais similar, né? Eu vou dar um jeitinho com meu inglês ou polonês para se comunicar com pessoas, mas ficou um pouco mais difícil para se comunicar, na verdade, em inglês ou em polonês. Então, foi essa coisa também que foi muito interessante de café de manhã. Que lá na Polônia nós comemos café de manhã também. De mais importantes refeitórios na todo o dia. Então, nós comemos pão, nós comemos tomate, queijo, cold cuts, pepinos, bebemos chá. Então, é bem suficiente esse que dá muitas energias para todo dia. Mas no Brasil, eu cheguei, pessoas me estão oferecendo café expresso, pedaço de bolo e vamos. Eu falei, que isso? Eu não posso sobreviver disso o dia todo, quase, né? Mas depois também tem continuado essa história que almoço no Brasil é rei. É rei e brasileiros paulistas almoçam muito bem. E esse princípio refeitório de todo dia. Mas lá na Polônia, por exemplo, nosso almoço de meio-dia é tipo coisa muito rápida, tipo lanche, tipo ou um snack, e não é muito longo ou muito grande como no Brasil, não como na São Paulo. Claro, e outra coisa também que eu posso até adicionar, que não sei como em Gdańsk, mas, por exemplo, na Silésia, mas no sul da Polônia, você é do norte e eu sou mais do sul. Lá, por exemplo, nós temos costume de, no almoço, comer mais sopas. Não sei se também. Então, aqui sopas é quando está muito frio e que as pessoas realmente para se aquecer um pouco. E tem festivais de sopas, entramos nesse tempo de anos que vai se ficar festivais de sopas, mas sopas também são um pouco mais diferentes, porque aqui são mais cremes. Lá na Polônia, sopas são um pouco mais diferentes, tem caldo, coisas dentro de caldo, diferentes vegetais, legumes, coisas. Mas, olha, eu amo sopas, então minha família também. E a minha preferida é sopa de tomate, até tem canção sobre isso. Então, vou te perguntar essa coisa também muito culturais, muito interessante. Na sua sopa de tomate, você toma essa sopa de tomate com arroz ou com pasta, com noodles? É boa pergunta, porque e com isso, na verdade. Exato. É mais comum, se na minha casa comemos e com macarrão e com arroz. Exatamente. Eu, pessoalmente, me acostumei e como mais frequentemente com arroz. Exatamente. E você? Como é? Não, geralmente com macarrão, com pasta, mas também outra pergunta. Às vezes as pessoas falaram, adiciona só uma folha de manjericão, isso. Mas na Polônia também adicionamos tipo creme de leite, às vezes, lá nessa sopa de tomate. Você adiciona ou não adiciona? Então é coisa muito interessante. É como aqui, pizza com ketchup ou sem ketchup? Aqui temos aqui agora. Não, aqui realmente a macarrão ou arroz. Na minha casa realmente nós colocamos também nata, né? Um pouquinho de nata também, é verdade. Então é interessante. Então isso seria uma diferença. Então, café da manhã, aqui o mais robusto na Polônia. Eu acho que até, inclusive, é um pouco mais por causa do clima, né? Você não acha? Claro, que para ficar... absolutamente. Por coisa de clima, por coisa de estrutura de sociedade também um pouco mais diferente, país um pouco mais pequeno. Então, na Polônia temos inverno, que é verdade, fica muito frio, e tem também o outono, que às vezes fica frio e precisa dessa energia para sobreviver. Com certeza. Temperaturas.
Então, isso seria uma. E mais diferenças. O que te mais chocou O ainda? mais chocou, ok, imagina isso. Quando minha primeira filha nasceu, a Olivia, Uhum. eu tinha esse costume que eu estou indo com ela para passear, ela na carrinho, eu estou puxando o carrinho e pessoas passando na rua e falando, nossa, que bonita, que linda, que fofucha, que fo... Então eu pensei, eu sou o super-homem, eu estou fazendo crianças bonitas, bonitas. Todas as pessoas falando isso. Meus genes, assim. Exatamente. Eu estou aqui para... Agora sei porque eu estou no Brasil. Mas depois eu descobri que pessoas, que brasileiros, geralmente paulistas, falaram com criança muito, eles são muito interativos. E eu tenho também essa teoria que brasileiros têm mais paciência com crianças, dá mais espaço para crianças para brincar, fazer coisas como adultos. Na Polônia é um pouco mais rígido, tipo lá na França, não é não e acabou. Uhum. Aqui é não, você pode chegar a um, dois, três e você pode tarará, né? São mais flexíveis, assim, Claro, mais. claro. Então, depende de situação, porque aqui pessoas entendem que criança é crianças, né? Então, às vezes, ok, que a criança vai chorar, que a criança é isso, e acontece às vezes. As pessoas não têm Hum. mais paciência com crianças, geralmente falando. Não, entendi. Opa, Hum, interessante. Eu, por exemplo, assim, falando das crianças, eu não tenho as próprias crianças, sim. então para mim até é difícil de comparar, porque não tenho, mas o que eu observei como uma observadora, simplesmente Sim. observadora de lado, né, não sendo engajada nisso, Hum, mas o que eu notei e me surpreendeu muito, que na Polônia, normalmente, os pais com filhos não costumam andar muito tarde ou muito à noite. hum, Eu vi muitas vezes no shopping, não sei, 9 horas, exatamente. 10 horas, com crianças pequenas, né? Que na Sim, Polônia, normalmente essas crianças já dormem, já estão sim, depois do sim. banho, assim, depois Mas de tudo. é Então, coisa de não clima notei. também. Coisa de clima, porque às vezes durante o verão é difícil ah, para, yeah, para crianças sobreviver esse calor de meio-dia. Então, Pode ser hum, isso. Isso me surpreendeu um pouco. Ah, por que tão tarde? É, sim, mas é interessante também. uhum, Então, isso seria a segunda diferença. Então, já exatamente, sabemos sobre café da sim, manhã, sobre o comportamento hum, perante um pai exatamente, com um carrinho com a criança. exatamente. Tem mais alguma coisa que te Claro, surpreendeu aqui? claro. Terceira coisa que é pouco mais tipo, oh, desculpe, tem falta de eletricidade agora. Opa, sério? Mas tá. Sim, Do sim, sim, nada. desculpe. Acontece às vezes, né? Terceira coisa que foi muito interessante, lá na Polônia, lá na Europa, geralmente nós compramos cerveja, por exemplo, uma bebida alcoólica, e compramos esse para nós, bebemos, e é assim como funciona. Aqui, geralmente, quando você compra essa garrafa de 600 mililitros, é não só para você, é para dividir nesses copinhos para todas as pessoas, e que você, ok, agora seu round depois de outras pessoas. E eu comprei essa garrafa, falei, oh, ok, eu quero uma, peguei esse da Para primeiro dia, mim? esse bebi de garrafa, e as pessoas falaram, o que você está fazendo? Eu comprei cerveja, bebendo cerveja. Mas assim não funciona. Você compra a cerveja, depois você coloca por todos os copos. Falei, por quê? Primeira coisa, cerveja não fica quente. Segunda coisa, todas as pessoas são incluídas, todas as pessoas poderão se beber de esses rounds, essas coisas. Então foi muito, muito interessante também É essa interessante. lição. Mas outra coisa que é muito interessante, que é contrário que Polônia, que, por exemplo, na Polônia, a cerveja não precisa ser tão gelada como no Brasil. No Brasil precisa ser gelada, geladíssima, quase congelada, né? Quase Hum. maravilhosa, como a garrafa, tipo, quase tem neve fora dela. Mas lá na Polônia, mais ou menos, ela precisa ser 7, 5, 3 graus e tá bom. Mas
outra coisa com a cachaça e com vodka. Vodka lá na Polônia precisa ser muito congelada, ou tipo gelada, mas a cachaça no Brasil pode ser temperatura ambiental. Então, também é coisa muito interessante que me chocou quando eu cheguei aqui. É. Eu, da minha própria experiência, também notei uma diferença que me surpreendeu um pouco. O consumo do álcool, porque eu notei que na Polônia nós temos costume de tomar muito mais álcool que aqui, nos eventos sociais, eu digo. Por exemplo, temos um encontro com os amigos e sempre tem muita cerveja, sempre tem vodka, porque raramente você encontra uma festa com um vinho, por exemplo, uma coisa mais sofisticada. Normalmente entre os amigos, assim, tomamos bastante vodka e cervejas. E temos sempre muita comida, inclusive para não ficar tão rapidamente bêbados, né? Porque se só bebemos e não comemos, não aguentamos muito. Não dá. E aqui eu notei nas festas, principalmente no início das festas, quando eu comecei a participar, eu notei que os brasileiros não têm tanto costume de tomar muito álcool e também não comem tanto por isso. Então, nas festas nunca tinha tanta comida como, por exemplo, na mesa polonesa, assim. Claro. Então, isso também foi que me surpreendeu. Não sei se você tem mesma percepção ou só no sul nós bebemos muito, no norte da Polônia não. Não, na verdade, eu vou falar que também uma coisa de tamanho, porque, por exemplo, o tamanho de cerveja no Brasil é pouco mais pequeno que o tamanho de cerveja lá na Europa. Nós falamos de cerveja de standard, né? E também café é diferente, porque lá na Polônia tomamos café que é tipo americano, que tem mais água, que é expresso com água, e é tipo uma coisa que você bebe por, não sei, 20, 30 minutos e tá bom. Aqui é expresso, é assim, de copinho de padaria, que você toma 1, 2, 3 goles, acabou, vamos, tarará, coisa mais rápida. Cervejas também, 275 mililitros, 330. Eu achei que muito engraçado no primeiro para mim, quando eu cheguei aqui, comprei cerveja nessa lata de tamanho de Coca-Cola e pensei, e agora? Eu vou abrir, tomar 2, 3 goles, acabou? É assim, exatamente. Exatamente isso. Essa ideia, né? Sim. Sacou bem, né? Não, Exatamente. Mas também, coisa... Até 70% dos negócios internacionais falham. A inteligência cultural é a chave para desbloquear o potencial dos negócios globais. No mundo dos negócios internacionais, me envolvi profundamente com trade finance e desenvolvimento de relações comerciais estratégicas, contribuindo significativamente para o sucesso de projetos colaborativos. Este curso é uma oportunidade única para enriquecer sua visão de mundo com insights práticos e transformadores, capacitando você a fazer diferença no seu negócio. Junte-se a mim na exploração do mundo da inteligência cultural e abra as portas para um futuro de sucesso nos negócios internacionais. Que me também surpreendeu mais no Brasil, eu sempre tenho normalmente esse pensamento que eu estou pensando de, ok, que eu vou fazer com essas coisas lá aqui no Brasil? Como vou comparar esses com coisas de Polônia? Por exemplo, na Polônia nós comemos muitas batatas, repolho e geralmente carne de porco. No Brasil é coisa diferente. É arroz, feijão, é rei e bife ou carne, mas é bife, né? Bife, Isso, não é carne, bife. mas bife. Exatamente. Então, essas são coisas pouco mais diferenciadas, pouco mais diferentes de uma cultura e outra cultura. Pessoas também aqui no Brasil, quando eu cheguei, eu pensei, por que pessoas estão tanto se aproximando para mim beijar? Nossa, tá, lá eu estou tipo, ok, vamos,
mão, tchau, tchau, e ótimo. Mas aqui tem pessoas, 2, 3 beijos. E entramos nessa coisa muito interessante, diferentes e culturais dentro do Brasil. No São Paulo, 1 beijo, 2 beijos ou 3 beijos. E podemos falar por horas disso, né? É verdade, tem muito. Mas sabe o que é engraçado, Maciek? Que eu também, por exemplo, no início, o meu choque, por exemplo, foi no trabalho, porque na Polônia nós temos uma estrutura mais hierárquica. Então, por exemplo, eu me lembro que ainda 10 anos atrás, eu falava para o meu diretor, senhor diretor e sobrenome. E imagina, agora, eu dessa cultura, chego aqui e meu chefe diga, eu sou Davi, prazer, e já me dá beijo na bochecha, assim, gente, como assim, do senhor diretor e sobrenome, agora vamos falar nome, como assim? Então, eu vejo que realmente senti isso muito no ambiente de trabalho, mais pesadamente, mas agora, depois de 9 anos viver aqui, eu me acostumei tanto que eu até gosto disso, assim, eu até gosto dessa proximidade. Também, mesmo para te falar uma coisa muito interessante. Eu viajei 2, 3 semanas atrás para o sul do Brasil, foi por Curitiba. E pessoas lá de Curitiba, brasileiros, falaram que eles são mais frios, mais europeus. Eu falei, não vai ser tão. Brasileiro é brasileiro, né? Tipo, beijo. Nossa, verdade. Eu se senti quando eu fiquei lá na Polônia. Pessoas são tipo, tá bom. Sorriso às vezes, né? Muito diferente. É cultura europeia, então, né? Porque foi fria, mas não sei por quê, por coisa de clima, por coisa de históricos, guerras, coisas de ocupação, umas dessas, ou pode ser combinação de todas. É verdade. Não, é interessante. Não, o papo já sobre a diferença é muito rico, mas como o tempo voa e também já tomamos assim meia hora antes que não deu certo com problemas técnicos e também não quero comprometer a sua agenda, mas eu gostaria de saber muito o que você, da sua perspectiva, morando já tantos anos no Brasil, o que você acha? Quais são as lições? Porque, assim, na inteligência cultural, a ideia é sempre aprender para podermos ter um repertório maior do comportamento e das visões, das perspectivas do mundo. Então, eu agora adoro perguntar sempre sobre o que cada nação pode aprender com a outra, tendo essa comparação, vivendo lá e aqui. Então, da sua perspectiva, o que você acha? O que um polonês poderia aprender com um brasileiro? E o que o brasileiro poderia aprender com o polonês? E por quê? Geralmente vou falar disso, por exemplo, que vamos começar com o que o brasileiro pode aprender com o polonês. E essa coisa de verdade muito culturais de Brasília, coisa de respeito e coisa que é muito importante também para poloneses. Por exemplo, vamos falar que vamos se encontrar nas 3 horas de tarde e você chega 3h15 e aqui no Brasil, no São Paulo, tá bom, tá no tempo, tá sem problema. Mas lá na Polônia, pessoas às vezes são, não, 15 minutos, quase 4 de hora, então tchau, não. Você me ofendeu porque você gastou meu tempo, você não está respeitando mim, você não está respeitando meu tempo, Mas eu entendo todo que São Paulo é complicado, tem trânsito, tem chuva, tem coisas que acontecem, mas lá na Polônia às vezes tem neve e pessoas chegam, ou não. É questão de infraestrutura. É questão da infraestrutura, mas me parece que também essa questão eu acho que pesa muito essa infraestrutura da cidade, porque mesmo na Polônia que temos neve, né, nós temos a infraestrutura que nos ajuda a chegar a tempo, né, transporte público, claro, sabemos já que temos neve, então precisamos sair antes para poder tirar neve e para poder assim, ou ir de carro, etc. Agora aqui, eu, por exemplo, notei que muitas vezes no início, eu não conseguia estimar quanto tempo posso demorar para chegar. Por exemplo, num horário às 9 horas eu consigo chegar em 15 minutos a um lugar,
Depois, às 5 horas da tarde, eu preciso 1 hora para chegar a um lugar. Então, para mim, sim. às vezes é muito difícil de definir quanto, até por Uber. Às vezes, Uber demora meia hora para chegar. Mas depende, todo é um pouco mais complicado. Todas essas coisas são magnificadas, são tipo, muitos enlargados por causa de essa cidade de tamanho de São Paulo, que tem mais ou menos 15 mil pessoas, é meia população de Polônia, mais ou menos, né? Tipo disso. Então, essa é coisa complicada também quando chove aqui. Eu, no passado, não entendi muito, só chovendo em São Paulo, então eu pensava, ok, uh, vou levar meu guarda-chuva, né? Mas Não é essa suficiente, chuva às é vezes diferente. não é. Essa chuva não dá tempo para essa guarda-chuva. Essa não chuva tipo de Inglaterra, ou tipo de Não às é. vezes de outono lá na Polônia, não. É quando Entendi, chove e acabou. Porque às entendi. vezes tem alongamento aqui, trem vai se atrasar, carros vai se atrasar, tá. Então chove e chove. Então É, é força de natural que é muito, muito forte aqui no Brasil, no São Paulo. é verdade. Então, É verdade, eu só adicionaria aqui a sua fala, porque eu concordo com você sobre essa questão da pontualidade, eu concordo hum, plenamente. E claro, de um lado eu entendo, eu tento, assim, me sinto na obrigação de ser também assim, compreensiva com isso, né? E compreender isso, sim, que infraestrutura da cidade, mas muitas vezes eu também noto que as pessoas não ligam muito com o tempo também. Simplesmente, eu combinei às 7, mas às 7 eu já saio de casa, né? Às 7 horas, mas combinei às 7 horas com a pessoa, mas hum, às 7 horas saio de casa. exatamente. Então, nesses casos, realmente, as pessoas de repente poderiam também respeitar um pouco o tempo do outro, porque Claro. eu sempre digo que é generosidade, né? Eu Hum, sou generoso com outra sim. pessoa. Eu sei que o tempo da outra pessoa também é precioso, Uhum. né? Então, como eu entendo que o tempo é precioso, eu sou generosa e estou pontual. Exatamente. Tento estar. Mas também é coisa que, por exemplo, imagina que você foi convidada por uma festa. A festa se acontece em 9 horas. E quando você vai chegar nessas 9 horas, pontualmente, você vai tocar na porta, campainha, e pessoas vai abrir na... Nossa, tô não pronta, você chegou aqui? Por quê? Não, mas você falou 9 horas, mas 9 horas, mas ninguém chega 9 horas. É Sempre pessoas verdade. chegam atrasadas, né? Tipo, ok, 9h50, né? 1 hora, 30 minutos é normal para dar esse tempinho. Mas também coisas culturais, e não sei de onde está Isso. esse motivo por isso. Então, Você já ouviu o ditado "trate os outros como você gostaria de ser tratado"? E se eu te dissesse que no mundo globalizado de hoje, esse conselho está ultrapassado? A chave para o sucesso não é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, mas como eles gostariam de ser tratados. Isso levanta duas grandes questões. Primeira, sabemos realmente como o outro gostaria de ser tratado? E a segunda, mais importante, temos o repertório mental e comportamental para adaptar nossas ações? Eu sou Angelina Bejrowicz, polonesa apaixonada por culturas e negócios internacionais. Vivi em 4 países, Polônia, Portugal, Alemanha e agora no Brasil. E minha jornada me mostrou que navegar entre culturas exige muito mais do que boa vontade, exige inteligência cultural. Foi por isso que escrevi esse livro Inteligência Cultural, desenvolvendo competências globais para o sucesso internacional. Neste livro, compartilho ferramentas práticas, como o triângulo cultural, estratégias para negociações interculturais e análises de 5 potências globais: Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Brasil e China. Você vai descobrir como entender, se conectar e prosperar em diferentes contextos culturais, seja em negócios ou na vida pessoal. Seja um líder global mais eficaz e empático. Adquira agora inteligência cultural e transforme
a forma como você interage com o mundo. O futuro do sucesso internacional começa com você. Clique no link abaixo e garanta o seu exemplar. Mas também posso falar que poloneses poderão se aprender de brasileiros. A coisa que é muito importante para mim é sorrir mais. E essa abertura por outras pessoas. Porque eu só senti no São Paulo, no Brasil, que pessoas geralmente abriram mãos, abriram armas, abriram braços e eles me abraçaram também, tipo assim, exatamente. Então você se sentiu muito, muito bem, muito confortável e pessoas geralmente sempre querem te ajudar, também queiram te ajudar com qualquer coisa você precisa e geralmente muito, muito bom. E também legal. outra coisa que eu gostei aqui, que pessoas aqui pensam muito rápido de resolução de um problema. Às vezes, essa resolução não é permanente, mas funciona por tempo que precisa. Então, esse jeitinho, não é o jeitinho brasileiro que você quer dar uma pé atrás antes de outra pessoa para ficar, mas para resolver problema até agora, ok, deu certo, tá ótimo, vamos por outra coisa que é importante. E também ficar muito espontâneo também funciona muito bom. Entendi. Essa é a coisa que eu podia recomendar para poloneses. Então, temos aqui, eu anotei três características, três coisas que o polonês poderia aprender com o brasileiro. Seria essa questão de sorriso, questão de ajudar o outro, ou seja, está a ser mais prestativo, e a questão de criatividade, que assim, é mais flexível para resolver um problema, para resolver simplesmente, é muito mais jogo de cintura, não tenho isso, vou inventar algo e vamos resolver, eu também notei isso. Vamos dar um jeito, exatamente. E aqui do lado dos poloneses que os brasileiros poderiam aprender com os poloneses seria a pontualidade. Tem mais alguma coisa ainda que o brasileiro poderia aprender? Claro, muitas coisas interessantes. Por exemplo, aqui, poloneses têm essa força dentro que é muito difícil para falar. Quanto você quer uma coisa para fazer, fala para polonês que não pode fazer. E ele vai fazer porque é milagre, mas ele vai fazer porque você falou que não pode, ou não dá, ou não possível. Então, para mostrar, para comprovar, eu consigo. Consigo, Por isso tem poloneses que você sabe, podemos dar esse exemplo metafórico. Varsóvia ficou quase 90% destruída durante a Segunda Guerra. E depois essa cidade de tipo um Phoenix, que ele se renasceu, que agora está muito bonito, muito lindo. Tem pessoas e cidadãos lá, muitos interagidos com outras culturais, que eles são muito abertos para pessoas, que eles se desenvolveram muito bem e fazendo coisas maravilhosas. Eu sou sempre orgulhoso. Última coisa que eu gostaria de falar de poloneses que foi muito emocionante também para mim, últimos anos, durante a guerra, na começo e também até agora, mas na começo de guerra na Ucrânia, ficou muito maravilhoso para mim que poloneses lá na Polônia fizeram, que eles abriram geralmente fronteiras para mulheres e crianças de ucranianos para fugir de guerra. E essa coisa não foi organizada para governo, para Estado, para pessoas. As pessoas abriam portas de casa e falavam, ok, tá bom, vem aqui, vou te ajudar. Nossa, essa coisa que até agora, quando eu falo disso, é maravilha. Eu sou muito, muito orgulhoso de poloneses disso. É verdade, a Polônia foi um país que recebeu mais ucranianos do que os outros países, né? Os alemães, por exemplo, não estavam tão dispostos a receber mais refugiados, né? Mais diferença, porque alemães
trataremos ucranianos tipo refugiados. Ok, vamos a uma tenda aqui e você vai morar aqui. Lá na Polônia fica um pouco mais diferente. Ok, eu tenho um apartamento aqui, você pode morar aqui por 3 meses, porque assim estamos juntos, que você precisa, Ou eu tenho um motel, tem 5 famílias. Na minha família tinha pessoas, minha prima, que ela foi para Kiev e pegaram crianças, mulheres, e dão essa volta disso. Então é maravilhoso, Muito maravilhoso, maravilhoso. muito lindo, é verdade. Não, muito lindo. Então já temos também as lições, o que cada nação pode aprender com a outra. E ainda queria te perguntar, até inclusive pulei essa pergunta, porque ela deveria ser feita logo no início, porque por causa da sua jornada internacional, você vivendo na Inglaterra também, você comentou uma vez, quando nós conversamos, que na sua casa se fala 3 idiomas. E como isso funciona? Essa confusão. Como isso funciona? Muito interessante essa coisa. Por quê? Porque eu falo com meus crianças em polonês. Minha mulher fala com nossas crianças em português. E eu e minha mulher, nós se comunicamos em inglês. Por quê? Opa. Porque nós se conhecemos lá na Inglaterra, idioma, língua de amor, de todas as coisas, e foi natural. Funcionou muito bom até criança, mais ou menos 3, 4 anos. Porque Olivia entendeu quanto eu falo com ela em polonês, ok, esse é o jeito, quanto eu falo com Natália fala com crianças em português também, essa coisa. Mas depois de 4 anos, mais ou menos, Olivia começou a pegar por inglês também. Eu falo para Natália. Oi, Maciej? Maciej, está tudo bem? Parece que travou. Maciej? Sim, olá, você me está vendo? Desculpe. Agora sim, travou. Pensei que já a bateria do seu celular já acabou. Hoje é dia que acontecem muitas coisas. Baterias, falta de eletricidade, internet caindo, voltando, mais é vida. Então, quando eu falei que até 4 anos foi maravilhoso, porque temos nossa língua segreda com minha mulher, que nós podemos falar, ok, Olivia vai tomar banho, vai dormir, vamos fazer isso. Mas depois de 4 anos, ela falou, não. Oh, yes. Ela começou a entender, interagiu em inglês. E não tem língua secreta, então. Acabou. Exatamente. Mas é muito interessante e também sou muito orgulhoso disso, exatamente, porque nós podemos ter essa família muito linda em polonês, em inglês e em português, com diferenças culturais, com diferenças diferentes hábitos, diferentes costumes, e nós geralmente criamos nossa mesma própria feijoada. Opa, legal, muito legal. Não, eu sempre achei muito lindo isso, porque para crianças principalmente, eu acho que isso é uma solução muito maravilhosa, porque apesar de, com certeza, no início para eles é mais difícil, porque provavelmente eles misturaram idiomas, falaram uma frase com meio polonês, meio português, meio inglês, mas depois de certa idade, eles falam 3 línguas assim maravilhosamente, são trilingüe, na verdade, né, depois. Mas às vezes tem coisas mais também agradáveis, que às vezes minha criança, Olivia, fala, ou Anthony também, às vezes, fala uma palavra em polonês com brasileiriado, ou português, em inglês. Por exemplo, você pode dar um exemplo dessa palavra polonesa abrasileirada? Se você se lembrar, claro. Sim, claro. Ai, nossa, deu branco, mas Não tem tem uma problema. por exemplo, em polonês, nós falamos nożyczki. Nożyczki. E em português, como nós falamos?
disso. Tesoura. Exatamente. E minha filha Exato. não fala tesouras em polonês, ela fala, não fala no jeito que ela fala tesouriczkis. Tesouriczkis. Eu falei, o que é tesouriczkis, Olivia? Ela fala, Tesouriço. tesouriczkis. Exatamente. Opa, legal, legal. Mas tá bom, Mati, eu realmente não quero comprometer a sua agenda, mas tenho última pergunta para hoje, porque já conversamos um pouco sobre as diferenças culturais, ou seja, o que choca um polonês no Brasil, então essa perspectiva já conhecemos um pouco. Conhecemos um pouco mais sobre as lições, o que cada nação poderia aprender com a outra. Falamos um pouco sobre essa maravilhosa coisa dos idiomas, né? Eu acho maravilhoso, até estou com um pouco de inveja disso, porque é maravilhoso. Poliglota, você fala 5, 6. Não, mas isso é maravilhoso. E agora, então, para mudar um pouco a perspectiva, se um brasileiro gostaria de visitar Polônia, ou visitar, ou morar, ou trabalhar, ou tem, por exemplo, namorado ou namorada polonesa, polonês, quais dicas você daria? O que poderia chocar um brasileiro na Polônia? Então, para diminuir esse choque cultural na Polônia, já para dar dicas, não sei, 3 coisas que podem surpreender um brasileiro na Polônia. Ok, então, quando você vai na Polônia, você vai se ficar chocado que é um país tão lindo e tão rico com histórias, com diferentes infraestruturas, com diferentes prédios, com diferentes coisas históricas que tem mais de mil anos, né? Então é muito, muito interessante também. Tem às vezes construções que são mais velhas. Então essa coisa é muito interessante também. A segunda coisa, que o país até agora é muito seguro, geralmente falando. Eu sei que tem guerra do lado da Ucrânia, tem coisas complicadas com Bielorrússia, tem Polônia, tem também fronteira com Rússia, mas geralmente a Polônia é um país muito, muito seguro. E também que eu queria falar que sou muito orgulhoso disso, que corrupção de últimos 20 anos foi geralmente diminuir até não existe. Por que eu estou falando isso? Porque tinha muitas essas pessoas de Ucrânia, ucranianos, entrando lá na Polônia antes de guerra, durante de trabalhando, e eles se acostumaram como, ok, que eu preciso ir por doutor, eu preciso dar uma coisa para você ficar servido, mas lá na Polônia pode ser que existiu essas coisas durante o comunismo, agora não existe mais. Então, essa é coisa muito, muito boa e muito maravilhosa também. Brasileiro vai se ficar surpreendido com natureza de polonesa, com comida que é muito boa. Por favor, pensa de batata, que é maravilhoso. Por favor. Batata cozida, não necessariamente frita, né? Porque aqui é mais frita. Exatamente. Mas olha que coisa interessante. No Brasil nós temos 5 tipos de bananas, 3 tipos de arroz, 20 tipos de, não sei, abacate que é tamanho desse. Mas lá na Polônia tem também muitas interessantes frutas, muitas interessantes. Maçãs, tipos de maçãs. Aqui eu não vejo tanta diversidade de maçãs. Na Polônia temos muita variedade de maçãs. Exatamente, ou também batatas, né? Nós temos lá na Polônia também até classificação, classe A, S, classe A+, S, é muito interessante. Outra coisa que eu quero que o brasileiro se sente que você vai se sentir que é um país pouco mais diferente, mas poloneses são tem jeito que são pouco similares com brasileiros, porque às vezes eu também penso disso, que poloneses são esses tipos de brasileiros de Europa. Por quê? Porque eles são abertos, eles gostam de pessoas. Na verdade, não sorrimos. Então, esse é pouco... Sorrimos um pouco menos, é verdade. Não, concordo. Eu assim posso dizer que tem 2 coisas que eu acho que os brasileiros e poloneses têm muito em comum.
Primeira coisa é esse jeitinho, um pouco criatividade, porque nós também precisávamos, não tendo ferramentas exatas para fazer um trabalho, precisávamos nos virar e fazer um trabalho. Então eu vejo uma coisa similar nesse sentido com os brasileiros, que eles também, vamos fazer, vamos dar um jeito. E outra, essa questão de hospitalidade. Me parece que também para convidar para casa, um polonês vai colocar tudo na mesa para receber bem o convidado. Assim, somos um povo hospitaleiro, eu diria também. Então, acho que são duas características em comum, do meu ponto de vista. E também preciso dar um recado para brasileiro: quando você vai ser convidado por casamento polonês, se prepara. 3 dias, 2 dias. 2, 3 dias. E minha mulher, nada disso, ela passou o teste, então. Mas foi geralmente muito. Tem 3 coisas que você repete. E você come, quando você não pode comer, você dança, quando você não pode dançar, bebe. E repete, e repete, e repete. Então, muito bom. Não, muito legal. Maciej, muito obrigada pela paciência, principalmente com esse problema meu técnico com o celular, e obrigada por emprestar essa infraestrutura sua. Um jeito, fazemos uma coisa, funcionou. Não tem problema. Realmente muito obrigada, e eu com prazer eu te convidarei também para uma outra live falando mais sobre a Inglaterra também, porque eu acho super interessante também para falar. E eu estou adicionando e queria deixar a palavra para você no final, assim, para você também convidar as pessoas onde te podem encontrar depois, o que você faz, um pouco mais para você falar da sua área de atuação, digamos assim. Então, eu trabalho geralmente com idiomas. A maioria disso, 90% de trabalho desses idiomas é idioma inglês, que também se divide de inglês a português, de inglês de Reino Unido ou Estados Unidos, tem poucos mais diferenças, mas geralmente vamos falar aqui idioma inglês. Aí eu tenho escola de inglês, ajudo pessoas para conquistar desejos e coisas, planos individuais. Sou muito orgulhoso disso, porque ajudei muitas pessoas para ganhar visto para viver e morar na Canadá, nos Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Nova Zelândia, então geralmente até na Coreia do Sul. Então, também... Opa, parabéns, bom trabalho. Opa, legal. De onde você pode me achar? Lá aqui no Instagram, Biechada Brasil, assim é meu perfil de Insta pessoal, e também T-Talk, Crafted English Classes. Essa T-Talk, essa página de Instagram também, que eu recomendo que pessoas visitem. E também tem o site ttalk.com.br, de onde você poderá achar mais informações sobre minha metodologia, meu trabalho, de verdade. Legal, muito obrigada. Não sei como vai ficar depois o compartilhamento do vídeo, mas se eu conseguir compartilhar na minha rede, eu vou colocar esses dados. Até inclusive vou colocar também o seu Instagram e site que você tem para as pessoas poderem também acompanhar. Então, com certeza farei isso. Mais uma vez, Angelina, agradeço o seu tempo, e também te agradecer por seu trabalho, que geralmente é maravilhoso, e você inspira muitas pessoas para pensar disso, que é muito importante, e ajuda pessoas também no futuro para não criar esses momentos de faux pas, que pessoas falaram em francês, ou que dá um pouco mais inteligência, geralmente cultural, porque tem mais. Geralmente, eu acho que você ajuda pessoas a ter mais as respostas por quê. Por que está acontecendo. Então, muito obrigado também, porque eu estou inspirado por seu trabalho. Muito obrigada, Maciej. Muito obrigada pelas palavras. Então, dessa forma, eu gostaria de desejar a boa noite a todos e convidar para mais lives, para seguir tanto o Maciej, que podem também usar essa infraestrutura.
E também o meu Instagram, se estão interessados pela inteligência cultural, como podem diminuir os conflitos ou no trabalho, ou trabalhando com uma empresa estrangeira. Eu acho que isso ajuda muito na compreensão mútua e também na cooperação, na verdade. Isso é a intenção, cooperação internacional. Muito obrigado. Obrigada. Tchau.